Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de controle de fluxos de processamento de dados com a linguagem Julia. E eu chamaria a atenção de que na tela que já está sendo compartilhada, entre as linhas 4 e 10, são as possibilidades não finitas, mas algumas das principais possibilidades de controle de fluxo com a linguagem Julia. Então nós vamos falar aqui desses códigos que estão já desenvolvidos previamente, exatamente para facilitar o processamento e apresentar os resultados para vocês. Eu tenho aí então nessa interface do Visual Studio Code, nas linhas superiores ou na janela superior direita, nós temos então o script do código da linguagem, de vários blocos, de acordo com a estrutura de controle de fluxo. Chamaria a atenção entre as linhas 12 e 27, o bloco if, tá? E nós vamos executar esses blocos na sequência. Depois nós vamos falar sobre a estrutura while, depois a possibilidade de fazer controle de fluxo de forma composta, e aí tem várias possibilidades de codificação desse conjunto de composição, vamos dizer assim. Vamos falar sobre estrutura de avaliação condicional. Vamos também propor aqui, dentro da forma de fazer controle de fluxo usando funções, aí no caso esse bloco aí da linha 72 até a linha 80, tá? E depois vamos falar um pouquinho sobre controle de fluxo usando variáveis lógicas e também usando loops, for aninhados, ou seja, um loop dentro de outro para fazer alguns controles, tá? E com isso a gente pode obter as possibilidades aí, pelo menos as mais importantes de controle de fluxo do código, tá bem? Vamos pegar, então vamos rodar. Eu vou passar aqui para o terminal, aqui embaixo, onde está o cursor do mouse, e vou chamar a linguagem Julia para execução, tá? E ela deverá apresentar essa tela para vocês com o cursor ali Julia esperando já a linha de comando. Eu vou processar esse conjunto de códigos em tempo real, fazendo cópia do script que está na janela superior e colocando ele para rodar nessa janela onde está a linha de comando Julia, tá? Então vamos pegar da linha 14 até a linha 27, vamos fazer uma cópia, tá? E vamos colocar na janela inferior, esse código e vamos rodar, tá? Então aí a estrutura, ou a saída desse sistema, dessa forma de controle, nós temos aí como saída, de 1 até 5, tá? Que é exatamente a estrutura for. Na estrutura while, funciona muito semelhantemente, nós vamos fazer rodar então no bloco que está aí, na linguagem Julia, e vamos colocar aí para execução da mesma maneira, O bloco na estrutura composta que começa na linha 37, com uma declaração de variável z, e um bloco que começa pela palavra reservada begin e termina pela palavra reservada end, nós vamos então colocar aqui para rodar, e aí nós temos como saída a resposta igual a 3, que é a última saída, no caso aí da soma, ou da adição entre as variáveis x e y. Já que x é 1 e y é 2, quando a saída é 13, significa que é a última expressão do bloco que foi processada conforme está sendo iluminada. Perfeito? Muito bem. Na linha 46, é uma outra maneira, de a gente rodar esse mesmo código begin e end, tá? Então vou colocar aqui na janela inferior, para vocês perceberem que a saída também é a mesma, tá? E aí então a gente pode fazer essas variações. Esse mesmo bloco também pode começar por abre e fecha parênteses, como é esse bloco entre as linhas 52 e 54, aonde
a gente pode executar ele diretamente, né, como se fosse um bloco begin e end. Então, se eu colocar aqui para rodar, o resultado também será o mesmo. Tá? Bom, nas estruturas de avaliação condicional, significa que a gente tem valores associados, né, a determinadas variáveis. No caso aqui, nas linhas 60 e 61, estou atribuindo 1 e 2, respectivamente, às variáveis x e y, né? E depois eu faço aí um teste, né, utilizando a condição, né, if, else, if e else, né? Com isso, a gente gera aí uma composição, né, dessa sequência, né, podendo obter aí como saída, né, x é menor do que y. Realmente, x é igual a 1 e y é igual a 2 quando eu faço o teste, então me retorna como resposta x é menor que y. Tá? Uma outra maneira de se estruturar essa condição seria usando uma função. Então, eu estou declarando aqui entre as linhas 72 até a linha 80, um bloco que começa e termina uma função, correto? Então, nós temos aqui nessa função, então, um conjunto, né, de comandos, né, determinados por essa função. Quando eu rodo essa função, né, retorna aí que a função foi lida. Para chamar a função, então, eu tenho aqui nas linhas 82 e 83, essa função sendo chamada agora com passagem de dois parâmetros diferentes. Na primeira eu passo, respectivamente, 1 e 2 para x e y, e na segunda eu passo 3 e 1 para x e y. Então, se eu colocar a rodar essas duas funções, né, vai me retornar, né, os resultados correspondentes, né, à chamada da função. Bem, no controle de fluxo utilizando variáveis lógicas, né, eu estou dizendo aqui na linha 86, essa declaração de x é true, e na linha 89 de f de x é false. Quando eu testo, né, quando eu rodo essas duas funções das linhas 86 e 89, que são atribuições de variáveis lógicas, quando eu rodo de forma comparativa entre as funções, então eu estou sinalizando aqui com a linha 94, né? Se a gente executar esse conjunto aqui, nós vamos ter como retorno, né, neste processo, tá? Nós vamos ter como retorno, né, que T assume 1 e F assume 2, então significa que na comparação retorna falso, porque T e F na verdade não são iguais, correto? Então esse é o entendimento. E aí tem várias possibilidades, né? Aqui estão todas elas comentadas, vocês podem fazer os testes, né? Lembrando que o barra na linguagem Julia equivale à função OR em outras linguagens de programação. Nós temos também a possibilidade de fazer, né, o controle utilizando o comando for com a palavra reservada break. Então, este código que está aí entre as linhas 109 e 114, né, se eu efetivamente colocar para rodar, né, ele vai processar a linha print 110 até que o J seja maior ou igual a 7. Tá? Quando ele for maior ou igual a 7, o programa para com a palavra break que está na linha 112 do script. Tá? Então, por isso que houve uma impressão de 1 até 7. Eu posso fazer também o mesmo controle de fluxo usando agora, né, o comando for, porém com a palavra reservada continue. Neste caso, né, nós vamos rodar esse conjunto ou esse bloco, e aí, como eu estou fazendo o for de i até 15,
né, de 1 até 15, melhor dizendo, nós fizemos um teste DI dividido percent 3, significa que nós estamos colocando na regra que o resto tem que ser 0, né, e quando for diferente, né, então ele vai continuar. Quando for diferente de 0 esse resultado, ele vai continuar fazendo então o processamento, ok? Bom, as duas últimas estruturas são ditas iteráveis, né, ou iteradores, né? A primeira dessa estrutura é um comando for aninhado a outro, né? Então existem duas variáveis sendo iteráveis, né, I e J, I variando de 1 até 2 e J de 3 a 4, e aí então faz, né, o processamento enquanto houver essa possibilidade de rodar os dois comandos for, né? É um comando for com duas variáveis sendo iteráveis entre si. Então a saída é 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, tá? Exatamente como está sendo previsto aí no código. Agora, eu vou chamar a atenção porque ela é muito interessante, que é essa variável, né? Essa possibilidade de trabalhar com containers, ou seja, eu tenho variáveis de tamanhos distintos em termos de elementos, né, presentes nos vetores, tá? E eu posso fazer a variação de dois índices, né, de tamanhos diferentes, e o resultado vai ser sempre pelo menor tamanho daquele índice, tá? Então o que está mostrando aí entre as linhas 132 e 134 é exatamente isso. Nós temos então a palavra reservada declarada a zip, né? Ou seja, eu estou dizendo que é para executar um comando, abre parênteses, j,k, em que o j varia de 1, 2 e 3 e o k varia de 4 até 7. E ele fazer a impressão enquanto houver correspondência entre os elementos presentes na variável j, no índice j e no índice k. Então, se a gente rodar essa última estrutura aí, né, nós vamos ter como resultado as composições do for 1, 4, 2, 5 e 3, 6. O 7 ficou de fora porque ele não tem um correspondente no índice anterior. Bem, gente, essas eram as estruturas iniciais, né, de controle de fluxo. Na hora de fazer a codificação e construir projetos de processamento de dados, vocês vão verificar que existem outras possibilidades, mas essas são as mais utilizadas. Aguardamos vocês na próxima semana e tenham um ótimo dia.